Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. A partir de agora, aqui no seu rádio, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS. Destaques do dia. Atenção, população, a energia vai ficar mais cara em julho. Taxa de desemprego no país continua em queda e chega a 7,1% entre os meses de março e maio deste ano. Rodrigo Pacheco confirma que o Senado votará com urgência projeto sobre renegociação da dívida dos estados. As ministras do Planejamento e do Meio Ambiente e Mudança do Clima sobrevoam o Pantanal e reforçam o combate contra os incêndios. E julho começou com chuvinha e frio no estado. JD1 no ar. Previsão do tempo. O mês de julho começou com uma chuvinha bem leve e frio, com mínima na casa dos 12 graus em Campo Grande. Outras cidades do Mato Grosso do Sul também registraram baixas temperaturas ao longo desta segunda-feira, dia 1º. Conforme o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, hoje o tempo fica firme com a presença de sol e variação de nebulosidade por conta de uma massa de ar frio e seco que começa a se afastar durante a semana. Previsão de temperaturas entre 5 e 24 graus para as regiões sul e sudeste. No Pantanal e no sudoeste esperam-se variação entre 10 e 27 graus. Já nas regiões norte, leste e bolsão, os termômetros devem marcar de 14 a 30 graus. Campo Grande terá mínimas entre 3 e 15 graus e máximas de 24 e 26 graus. A umidade relativa do ar segue entre 25 e 35 graus, abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde, que gira em torno de 60%. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 207. A arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 187,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 48,00 e a soja em grão saca 60 quilos cotado a R$ 126,50. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Notícias. A taxa de desemprego no país continua em queda e chegou a 7,1% entre os meses de março e maio deste ano. É a menor taxa para o período desde 2014. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Mais detalhes na reportagem de Márcia Fernandes. Os dados mostraram que a taxa de desemprego foi de 7,1% nos meses de março a maio deste ano, queda de 0,7 ponto percentual na taxa de desocupação em relação ao trimestre encerrado em fevereiro e de 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Esse foi o melhor resultado para um trimestre encerrado em maio desde 2014. O presidente Lula destacou que os investimentos em obras, como a do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, ajudaram a gerar mais emprego e renda. Cada investimento que você faz, ele gera emprego, gera oportunidade do comércio. Por isso que nós temos que fazer muito investimento. O estudo também mostrou que o número de brasileiros desocupados caiu 8,8% no trimestre e 13% no ano. Foi o menor contingente de pessoas sem emprego desde 2015. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a tendência apresentada é a de crescimento da economia e geração de emprego. Nós podemos chegar ao próximo ano com o melhor ciclo de crescimento econômico em uma década, na média superior a 2,5% ao ano, e com o menor nível de desemprego da década, abaixo de 7%. Para o economista Rodolfo Guedon, da Fundação Getúlio Vargas, a recuperação do mercado de trabalho reflete um aumento da atividade econômica do país. Já recuperando todos os efeitos de pandemia, já mostrando uma taxa de desemprego caindo ali desde 2023, principalmente no ritmo mais forte, e agora mantendo ali em 2024 essa trajetória favorável. O principal fator que ajuda a explicar uma taxa de desemprego em queda, um mercado de trabalho aquecido, é a atividade econômica. Ele é o principal responsável para poder ditar o ritmo do mercado de trabalho, da criação de vagas, da queda do desemprego. O total de trabalhadores do país atingiu um novo recorde, mais de 101 milhões, aumento de 3% no ano. Reportagem, Márcia Fernandes. JD1 no ar. JD1 no ar. As ações de combate ao fogo no Pantanal foram reforçadas pelo governo federal com apoio terrestre e aéreo. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mondin.
Em Corumbá, região mais afetada pelos incêndios no Pantanal, as ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do Planejamento, Simone Tebet, sobrevoaram as áreas devastadas pelo fogo. Este ano, 3.500 focos de incêndio foram registrados em todo o Pantanal. Ao todo, 680 mil hectares foram queimados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mais da metade dos incêndios no Pantanal sul-mato-grossense acontece em Corumbá. Além das condições climáticas de seca, também estão sendo investigados incêndios criminosos, disse a ministra Marina Silva. Nós estamos fazendo um processo de investigação, utilizando também inteligência da Polícia Federal, do Governo do Estado, para a responsabilização daqueles que estejam agindo ao arrepio da lei. Para combater os incêndios, o governo federal criou uma mega operação. Mais de 280 profissionais, incluindo brigadistas e equipes do IBAMA, do ICMBio e da Marinha, atuam no Pantanal. Outros 50 brigadistas do IBAMA e 80 agentes da Força Nacional também serão enviados para a região. Pelo alto, 14 aeronaves ajudam no combate ao fogo. Agora, mais um reforço foi enviado pelo Ministério da Defesa. O KC-390 da Força Aérea Brasileira, com capacidade de levar 10 mil litros de água por voo, será usado pela primeira vez no Pantanal. A ministra Simone Tebet garantiu que não faltarão recursos para combater os incêndios. Orçamento não vai faltar, mas nenhum orçamento, nenhum dinheiro do Brasil ou de organismos internacionais vai ser suficiente se nós não tivermos uma campanha de conscientização e de responsabilização para os incêndios criminosos no Pantanal ou nos biomas brasileiros. O número de focos de incêndios no Pantanal neste ano já supera o registrado no mesmo período de 2020, ano recorde de queimadas em todo o bioma. Reportagem Pablo Mundim. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. A jovem Karina da Silva Macedo, de 23 anos, foi encontrada morta em uma residência na noite de domingo, na Avenida Antônio Espinosa Mustafa, em Batayporã. Um suspeito, Carlos Daniel, de 23 anos, que estava na casa com a vítima, foi preso pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Militar e a Polícia Civil chegaram juntas na casa e encontraram a jovem caída sem os sinais vitais. O rapaz que estava no local falou que tentou reanimá-la. Durante uma vistoria na casa, foi encontrada uma quantia de crack e o suspeito que estava com a vítima foi preso em flagrante. A causa da morte de Karina em Batayporã só deverá ser confirmada após os exames necroscópicos. E uma mulher de 32 anos foi espancada e mantida em cárcere privado por 2 dias no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande. Ela foi resgatada pela Guarda Civil Metropolitana no fim de semana. A vítima conseguiu fugir do imóvel quando o companheiro dormiu. Para os guardas, ela contou que passou as últimas 48 horas apanhando, sendo humilhada e xingada. Ela voltou para casa junto com a guarnição para pegar seus pertences, onde continuou sendo alvo de xingamentos do namorado. Durante a prisão, o autor chegou a sugerir que um dos guardas civis estaria comendo sua companheira. A vítima disse ainda que o homem estava bebendo demais desde que começou a ser mantido em cárcere. Os dois foram levados para a delegacia especializada de atendimento à mulher, onde o caso foi registrado em Campo Grande. E a luz vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a conta de luz
terá bandeira amarela no mês de julho, com acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Essa é a primeira alteração na bandeira desde abril de 2022. Ao todo, foram 26 meses com bandeira verde. Segundo a agência, a previsão de chuva abaixo da média e a expectativa de aumento do consumo de energia justificam a tarifa extra, já que é necessário acionar as usinas termoelétricas que possuem custo maior. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. Aperfeiçoar o desempenho dos trabalhadores rurais, trazendo profissionalização e incentivo à busca da qualidade total dos bens e serviços, é um dos grandes propósitos da formação profissional rural promovida pelo Senar MS. A assistência ainda passa pelas 16 cadeias produtivas do agro e em cursos de promoção social, através de capacitações, projetos e iniciativas oferecidas pela instituição. É o Senar MS transformando vidas. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E atenção, tem gente recebendo ligações pedindo doações para o INCA, Instituto Nacional do Câncer, para comprar toucas para pacientes no inverno. Se você recebeu essa chamada ou mensagem, fique atento, ela é falsa. O INCA informa que não solicita nenhum tipo de valor por WhatsApp ou ligações. Todos os anos, uma mensagem comovente circula pelas redes sociais, alegando que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, precisa de toucas para seus pacientes enfrentarem o inverno. Mas atenção, essa campanha é falsa. Fernanda Vieira, gerente-geral do INCA Voluntário, área de ações sociais do Instituto do Câncer, explica que as fake news são usadas por criminosos que aplicam golpes usando o nome da instituição. Todos os anos, com a chegada do inverno, essa campanha de toucas ressurge nas redes sociais, pedindo toucas para os pacientes internados no INCA, mas ela é fake. Então eu queria pedir o apoio da população para que não divulgue e não repliquem essa campanha, pois ela tira o foco da nossa real necessidade, que é a doação de leite em pó integral e itens de higiene pessoal. O Instituto informa também que não solicita quantias em dinheiro por WhatsApp ou ligação. Fernanda Vieira esclarece que as campanhas de arrecadação são feitas somente pelos canais oficiais. O nosso site, incavoluntario.org.br, e das nossas redes sociais através do @incavoluntário. O Inca Voluntário conta com centenas de parceiros e mais de 200 voluntários que apoiam as nossas atividades de geração de renda, de humanização do ambiente hospitalar e melhoria da autoestima. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse os nossos canais oficiais e não compartilhe fake news. O INCA, vinculado ao Ministério da Saúde, atua no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e controle do câncer no Brasil. Semanalmente, o Instituto divulga em seus perfis no Facebook e Instagram os itens que realmente precisa. Na hora de se informar, use fontes confiáveis. Reportagem Franciele Barcelos. JD1 no ar. JD1 no ar. E o presidente do Senado e do Congresso confirma que o Senado votará com urgência projetos sobre renegociação da dívida dos estados. Os detalhes com a repórter Érica Christian. Após aval do presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que deverão ser votados com urgência os projetos que tratam da renegociação da dívida dos estados e da desoneração da folha de pagamento. No caso da redução da contribuição previdenciária para 17 setores da economia e pequenos municípios, os senadores sugeriram diversas fontes de compensação, como a taxação das compras em sites internacionais. Em relação ao endividamento dos estados, o projeto autoriza a União a receber ativos, a exemplo de empresas estatais, e permite que uma parte dos 4% dos juros ao ano não seja paga ao governo federal, como explicou Rodrigo Pacheco. A União concorda em não receber absolutamente nada de juros se o Estado demonstrar que está investindo em educação, em segurança pública e infraestrutura. O Estado
Estado então poderá, ao invés de pagar a União o juro, reverter em investimentos no próprio Estado. Ao reafirmar posição contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a prisão de usuário de maconha flagrado com até 40 gramas para o consumo próprio, Rodrigo Pacheco lamentou os ataques de parlamentares aos ministros da Corte. E a agressão ao Supremo Tribunal Federal não calha. Cabe crítica, e eu faço crítica sempre. As pessoas que acham que agredir ministro do Supremo, que pregar impeachment de ministro do Supremo, que isso vai ser solução de problema, não. Dê lugar ao diálogo, dê lugar ao respeito, dê lugar ao trabalho, que vai ser muito melhor. Aprovada pelo Senado, a PEC das drogas aguarda votação numa comissão especial da Câmara dos Deputados. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Estamos chegando com os resultados esportivos do final de semana. Campeonatos brasileiros da Série A e Série B, também Copa América, Eurocopa e Fórmula 1. Campeonato Brasileiro, no sábado, abrindo a 13ª rodada, o Vasco empatou com o Botafogo em 1-1. O Cuiabá empatou com o Bragantino também em 1-1. No domingo, o Atlético Mineiro empatou com o Atlético Goianiense 1-1. Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. O São Paulo goleou o Bahia por 3-1. Fortaleza venceu o Juventude por 2-1. O Atlético Paranaense venceu o Vitória 1-0. O Flamengo ganhou do Cruzeiro por 2-1. E o Criciúma empatou com o Internacional em 1-1. Encerrando a 13ª rodada, tem Palmeiras e Corinthians, o derby, a partir das 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Campeonato Brasileiro da Série B no sábado, Coritiba e Vila Nova ficaram no empate em 1-1. Também Botafogo de São Paulo e Sport empataram em 1-1. O Ceará goleou o Ituano 4-2. No domingo, o Avaí empatou com o Amazonas em 1-1. Paysandu e Operário do Paraná também empataram em 1-1. Guarani e Ponte Preta, o mesmo resultado. E hoje, fechando a rodada, o Santos enfrenta a Chapecoense, o CRB enfrenta o Brusque. Copa América. No sábado, a Argentina venceu o Peru por 2-0 e o Canadá empatou com o Chile em 0-0. No domingo, a Venezuela venceu a Jamaica por 3-0. México e Equador ficaram no empate. E hoje, segunda-feira, tem Bolívia e Panamá e Estados Unidos enfrentam o Uruguai. Eurocopa, oitavas de final. A Suíça venceu a Itália por 2-0 e a Alemanha venceu a Dinamarca também por 2-0. No domingo, a Inglaterra venceu a Eslováquia 2-1 e a Espanha goleou a Geórgia por 4-1. E hoje, seguindo oitavas de final, a França vai enfrentar a Bélgica e Portugal enfrenta a Eslovênia. Fórmula 1, exatos 595 dias. Esse foi o tempo que a Mercedes precisou esperar para voltar a ocupar o lugar mais alto do pódio, vencendo o Grande Prêmio da Áustria deste domingo com George Russell. O britânico, porém, só se tornou um candidato factível à vitória às 5 voltas para a bandeirada, graças a uma batida que tirou Lando Norris e Max Verstappen da disputa. Oscar Piastri e Carlos Sainz completaram o pódio. A Mercedes não vencia uma corrida desde o triunfo do mesmo Russell no Grande Prêmio de São Paulo de 2022, em novembro. O time alemão começou a temporada em baixa, mas segue em franca ascensão desde o Grande Prêmio do Canadá, chegando agora a 3 pódios consecutivos. O britânico de 26 anos chega agora a 2 vitórias na carreira e a 126ª da equipe que passou em 2023 em branco. O Grande Prêmio da Áustria terminou coroando George Russell da Mercedes como vencedor, mas o circo da Fórmula 1 não para e já tem até o próximo destino, no Reino Unido, rumo ao Grande Prêmio da Inglaterra no circuito de Silverstone. A prova será no próximo fim de semana entre os dias 5 e 7 de julho, válida como a 12ª etapa do campeonato. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Comissão aprova aumento de pena para abuso de menores cometidos por pais, avós ou responsáveis legais. A reportagem é de Paulo Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que aumenta a pena para abuso de incapazes se o crime for cometido por pais, avós ou responsável legal. Pelo texto, a pena será ampliada em 1/3 se o réu for ascendente ou responsável legal da vítima, prevalecendo-se dessa condição. O abuso de incapazes é o crime em que uma pessoa tira proveito do patrimônio de criança, adolescente ou pessoa com deficiência. Atualmente, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. A autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, justificou a apresentação da proposta a partir de casos
abusos noticiados, como o da atriz Larissa Manoela, em que teria havido, por parte de seus pais, uma prejudicial e abusiva gestão e administração de bens e rendimentos obtidos pela atriz em razão de seu trabalho. Na discussão da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu que esses abusadores sejam punidos de forma diferenciada. A pessoa que deveria cuidar não tem o direito de ferir. A pessoa que deveria cuidar, ao ferir, ao efetivar o abuso de incapazes, tem que ser responsabilizada de uma forma diferenciada. A proposta é que aumenta a pena para abusos de incapazes se o crime for cometido por pais, avós ou responsável legal, ainda depende de análise do plenário. De Brasília, Paula Moraes. Cerca de 170 parlamentares de vários países vão se reunir no Brasil para discutir vários aspectos das políticas públicas para as mulheres. A reportagem é de Lara Raj. A Câmara dos Deputados promove nos dias 1º e 2 de julho, segunda e terça-feira, a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o Fórum do Legislativo do G20, com o lema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. As parlamentares dos países membros do G20 e também dos países convidados pela cúpula de líderes, além de representantes de organismos internacionais, irão debater a promoção da justiça climática, desenvolvimento sustentável e combate às desigualdades. O foco das discussões serão os impactos para meninas e mulheres. O encontro será em Maceió. A coordenadora da bancada feminina, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, explica a importância da reunião com as parlamentares. Porque para nós é muito importante que as decisões do G20 passem também pelo direito legislativo e que os congressos têm uma importância enorme nas decisões e nas tratativas que o G20 tem feito. E é preciso, então, que a gente apresente também, né, a proposta do legislativo para encaminhar, seja para o meio ambiente, para a questão econômica. Benedita da Silva ressalta que essas questões impactam, sobretudo, as mulheres. E todas essas questões são questões que têm o recorte de gênero, né? Nós estamos aí colocando a mulher, discutindo todos esses temas e dizendo tanto quanto esses temas são importantes para suas vidas. A cerimônia de abertura do evento terá a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que assumiu o comando do P20 em outubro de 2023, passado pelo presidente da Casa do Povo da Índia, Om Birla. A programação da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20 contará ainda com um painel sobre os avanços legislativos e de políticas públicas para as mulheres no Brasil, além de sessões de trabalho sobre a ampliação da representatividade feminina em espaços decisórios, sobre o combate às desigualdades e a promoção da autonomia econômica das mulheres e sobre a promoção da justiça climática e o desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas. A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, ressalta a importância de debater o tema. Nós vamos agora fazer essa discussão no P20, buscando olhar de que modo nós, parlamentares mulheres, podemos e devemos participar para estabelecer legislações que busquem, de fato, fazer mitigação, fazer adaptação, levar a sociedade a uma consciência ecológica para termos transição climática justa, no sentido de olhar para aquelas populações mais vulneráveis, as mais atingidas, que são exatamente as que menos contribuem com os efeitos das mudanças climáticas, mas são as mais atingidas. Os indígenas, os ribeirinhos, as pessoas que residem em regiões da cidade que nós chamamos de áreas periféricas. 4 organismos internacionais, União Europeia, ONU Mulheres e Mercosul, e 26 países irão enviar delegação para a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20. Ao todo, estão confirmadas 171 mulheres deputadas e senadoras. A primeira reunião de mulheres parlamentares é um dos diversos eventos que precedem a cúpula de líderes do G20, que acontecerá no Rio de Janeiro no final de novembro, com os chefes de Estado e de governo. Em 2024, o Brasil exerce a presidência do G20, que reúne anualmente os países com as maiores economias do mundo para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o JD1 no ar de hoje, segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.